Olá, o ABTV está no ar. No programa de hoje, vamos abordar temas contemporâneos que afetam a vida de muitas famílias. Guarda compartilhada, adoção, as questões de gênero e sexualidade nas relações familiares. Acompanhe comigo, a partir de agora, o ABTV. Começamos o programa de hoje com a presidente do Instituto Brasileiro de Direito e Família e Sucessões na Paraíba, doutora Renata Mangueira. Olá, doutora Renata, que bom tê-la conosco, seja bem-vinda. Eu que agradeço aqui o convite tão honroso, Germana. Hoje vamos falar daquilo que você já manja, né? Já trabalha, já é seu nicho. Direito de família, direito de sucessões, adoção. E vamos começar com a guarda compartilhada. Como acontece? Quais são os benefícios e critérios? Quais são os critérios para que aconteça a guarda compartilhada nas famílias no Brasil? Então, nós temos a Lei da Guarda Compartilhada, que é uma lei de 2014, Lei 13.058, que ela diz que a guarda, ela deve ser compartilhada, certo? Ela só não vai ser compartilhada se um dos genitores não quiser ou se não puder exercê-la. Digamos que ele tem algum problema, né, ele cometeu algum tipo de violência física ou emocional contra o seu filho. Aí, nesses casos, obviamente, que a gente não vai deixar a guarda compartilhada. Mas se ambos os genitores tiverem condições de em pé de igualdade exercer a guarda, essa é a correta. Nós temos outros tipos, né, Germana? Mas a adequada é a compartilhada. E como funciona essa guarda? 15 dias na casa de uma pessoa, 15 dias na casa da mãe, 15 dias na casa do pai, como funciona? Em regra, então, né? Como eu falei, nós temos 4 tipos de guarda, né? Temos outros tipos. Esse que você acabou de descrever seria a guarda alternada, onde a criança passa uma semana com um, uma semana com outro, 15 dias com um, 15 com outro. A compartilhada, ela funciona de uma forma diferente. A criança vai ter o lar referencial, né, que a gente sabe que na maioria das vezes é com a mãe. Não tem lugar nenhum dizendo que tem que ser da mãe, mas a gente sabe que mais de 90% dos casos os juízes deixam a criança com o lar referencial da mãe, certo? Ora, mais de 90% não, mais de 95% dos casos. E normalmente os pais não têm nenhuma objeção a isso. Então, na guarda compartilhada vai ter o lar referencial e o genitor com quem a criança não reside, ele vai ter a regulamentação de visitas, que nós do IBDFAM achamos muito interessante o termo regulamentação de convivência, é melhor do que o de visitas, porque pai e mãe devem conviver e não visitar, não é? Então, o ideal na guarda compartilhada é que o tempo que a criança fica com a mãe e com o pai seja dividido de forma equilibrada, mas não necessariamente numa guarda alternada, onde passa uma semana com um, uma semana com outro. Você pode colocar que, apesar dele residir com a mãe, o genitor pode residir, pode pernoitar com a criança, né? Eles vão em ajustando alguns dias da entre semana. eles, não é isso? Coloca finais de semana alternados, dia dos pais com o pai, dia das mães com a mãe. Aniversário da criança deve almoçar com um, jantar com outro. Então, dividir de forma equilibrada, Germana, de modo que ambos os genitores participem da vida do menor. Mas, então, assim, quais são os critérios e que você acha que chega lá no seu escritório e, para você, os benefícios da guarda compartilhada? Às vezes chega litígio, às vezes chega consensual, mas mesmo quando é consensual, envolvendo menores, a gente precisa levar o processo para a vara de família, para que o juiz e o promotor possam homologar aquele acordo. E aí, a gente sempre dá o conselho para que a guarda fique compartilhada, mas ainda chega gente querendo que seja unilateral, viu, Germana? A mãe, normalmente. A unilateral, né, seria um genitor guardião e o outro iria supervisionar as decisões do guardião. Na compartilhada, ambos decidem tudo em pé de igualdade. Esse é o ideal. A gente orienta, é a obrigação do advogado, a obrigação ética do advogado, que ele orienta os clientes dizendo, né, que para o bom desenvolvimento da criança, o melhor desenvolvimento da criança, a guarda compartilhada é mais indicada. Que os dois têm que participar. Porque senão vira aquele pai do final de semana, só vai para o bom. Não chega lá, não tem a imposição da obrigação de fazer uma tarefa, de cumprir um dever, vai ficar só para o bom. E a mãe fica lá com, né, às vezes com
a parte, né, Ruim. do exercício mais realmente, pesada até, do né? dever de obrigação, fica só com ela. Isso não é legal. A gente tem que esclarecer os clientes que nos buscam. E ainda tem, viu, Germana, outro tipo de guarda que ele é muito interessante. Que ele pode misturar a compartilhada com aninhamento ou nidação. É um nome bem diferente, mas é um tipo de guarda pouco utilizado por ser muito dispendioso. Mas do ponto de vista do desenvolvimento do menor, o princípio do melhor interesse da criança, é o adequado. Só que, por que a gente não ouve muito falar? Por que não é muito utilizado? Porque é uma guarda cara. Teria que ter a casa da mãe, a casa do pai e a casa dos filhos. E os pais se revezariam na casa dos filhos, de modo que, obviamente, eles não pudessem ficar sozinhos em momento nenhum. Mas é dispendioso porque você sai de uma casa, que é a residência do casal com os filhos, né, quando acontece o divórcio, para 3. Para 3 casas. Então, nem todo mundo pôde. Eu peguei pouquíssimos casos assim. E eu já tenho quase 20 anos nessa área. E peguei poucos casos assim por ser dispendioso. Mas é interessante, porque aí você tem uma guarda compartilhada de modo a beneficiar mais os filhos. E o que fazer quando um dos pais deixa de cumprir as condições dessa guarda compartilhada? Aí você tem que entrar com a execução. Você tem que executar, né, para pedir que aquela decisão judicial, onde restou fixada a guarda, a regulamentação de convivência, seja cumprida. Tem que entrar. E, às vezes, você fixa, né, você firma um acordo e a justiça homologa e depois você vê que, na prática, aquilo não está funcionando. Aí já não é uma execução. Aí você já tem que entrar com a ação de modificação de guarda. Porque, assim, de guarda e regulamentação de convivência, as pessoas confundem muito. Uma coisa é você executar, né, porque você quer que seja cumprido aquilo e outro está descumprindo. Outra coisa é você querer mudar o que não está funcionando bem. Verdade. Então, são duas ações diferentes. Uma é ação de execução, né, ação de cumprimento de sentença, de cumprimento de um acordo que foi homologado, que virou uma sentença, um título executivo. A outra é uma ação de modificação de guarda e regulamentação de visitas. Adequação, né? São duas coisas diferentes. Doutora, quais são os direitos dos filhos no caso de separação dos pais? Quais são os direitos? Como é que ficam os filhos? A prioridade deve ser sempre eles. A gente tem os princípios, né? Do melhor interesse do menor, da proteção integral, da solidariedade entre os familiares. Então, a gente sabe, Germana, que os filhos devem ser prioridade. Tanto os menores, né? Perdão, tanto as crianças como os adolescentes, tá? Então, a gente entende criança até 11 anos, completou 12, adolescente, né? Isso o ECA define como adolescente já a partir dos 12 anos. Então, sendo menor de idade, a gente tem que dar sempre preferência ao que eles precisam e não ao que os pais precisam. E a gente sempre pede para que os pais não confundam a conjugalidade com a parentalidade. A parentalidade é a relação dos pais com os filhos. E a conjugalidade entre os genitores, né? Que muitas vezes a gente sabe que colocam os filhos no meio do fogo cruzado, aí vem uma alienação parental, entendeu? E só quem sofre com isso são as crianças. Verdade. Gente, agora vamos fazer uma pausa. Daqui a pouco a gente volta, mas eu sei que são dúvidas minhas e de vocês. Muitas famílias passam por isso e a gente fica sem saber o que vai acontecer no amanhã, até quando as crianças têm direito à pensão do pai, no caso que ficam, até que idade. Mas já voltamos com mais informações. Saúde Brasil apresenta 5 dicas para diminuir o tempo em comportamento sedentário. Manter o corpo em movimento é sempre bom. Por isso, vou te dar 5 dicas ótimas para aproveitar melhor aquele tempo em que gastamos pouca energia. Dica 1. Se você permanece sentado por longos períodos de tempo, levante-se para buscar água a cada 1 hora. Dica 2. Evite ficar parado na mesma posição enquanto mexe no celular ou vê televisão. Dica 3. Se você costura ou faz bordado por longos períodos, alterne com atividades que movimentem mais o corpo. Dica 4. Busque ficar em pé enquanto fala ao telefone. Dica 5. Tente se movimentar mais quando estiver sentado ou deitado. Mexa os braços, os pés, as pernas, os ombros, punhos e dedos. Reduza seu tempo em comportamento sedentário. Você vai ver que faz diferença.
Até a próxima! Quer mais dicas? Acesse o site do Saúde Brasil. O que significa SESC? Vamos tentar adivinhar? Vamos! Será que é sinta-se em sua casa? Acho que é... Sim, eu sou campeã. Pode ser sua emoção só cresce. Superestimula sua criatividade. Ou sempre em seu caminho. E assim então, sorrir e saber curtir. Ser eternamente seu colega. E se for, ser eternamente super criança. Acho que um desses aí a gente acertou, hein? Com certeza. SESC, um mundo de possibilidades. É muito mais do que você imagina. A gente acontece com educação, saúde, cultura, lazer, assistência. A vida acontece com o SESC. Trabalho escravo. Não feche os olhos para este crime. Denuncie. Começamos o segundo bloco do ABTV. De volta com a presidente do Instituto Brasileiro de Direito de Família e Sucessões da Paraíba, doutora Renata Mangueira. Então, são muitas dúvidas sobre direito de família, direito das sucessões, adoção. E agora, uma dúvida que é minha e de vários advogados e vários telespectadores sobre o parentesco socioafetivo. O que é e como funciona, doutora? O parentesco socioafetivo, já ouviu aquela história de pai e mãe é quem cria? Sim. Pronto. Antigamente, a gente não tinha parentesco socioafetivo. Então, aquele pai que criou um filho que foi abandonado pelo pai biológico ou pela mãe biológica, eles recorriam à adoção unilateral, tá? Tirava do registro da criança o nome do pai biológico e colocava o adotivo. No parentesco socioafetivo, isso não é necessário. Você pode ter uma multiparentalidade, Germana. O que é multiparentalidade? O que é o parentesco socioafetivo? É quando uma pessoa cria a criança como sendo seu filho. Ele tem um afeto pela criança, ele tem uma relação pública, funciona mesmo como pai ou como mãe da criança, mas não tem a criança lá no seu registro. E aí pode-se agora alterar o registro daquela criança, mantendo o pai ou a mãe biológico e acrescentando o pai ou a mãe socioafetivo. E no registro ele não vai estar dizendo quem é biológico, quem é socioafetivo. Então isso é o parentesco socioafetivo. Agora, precisa ter uma avaliação psicossocial para dizer se realmente aquilo existe ou se a pessoa está querendo aí se beneficiar de alguma maneira desse parentesco, tá? E sendo realmente declarada, isso aí tem que ter uma ação para declarar a socioafetividade, tudo direitinho, a criança pode ter o nome de 2 pais ou o nome de 2 mães em seu registro. E o nome dos avós também. O nome, mas também os direitos de sucessões, em caso de falecimento desse pai ou mãe. Todos os direitos, tanto em vida como após a morte, serão garantidos tanto ao pai como ao filho socioafetivo, Germana. E isso é muito mais interessante do que a adoção unilateral, porque na adoção você é obrigada a tirar o nome do pai ou mãe biológico do registro. E na socioafetividade, não. Você fica com a multiparentalidade. Então, é muito mais interessante para a criança. Muito interessante. E isso é mais comum do que a gente imagina, né, doutora? Muito comum. Já peguei vários casos. Isso não é só para menor de idade, tá, Germana? Isso pode ser para maior de idade. Então, a gente pode alterar também as certidões de casamento, quando são pessoas maiores e casadas, nada impede. E pode também alterar o patronímico, o sobrenome do pai ou da mãe socioafetivo pode ser acrescentado ao nome da pessoa.
E agora vamos mudar um pouco de assunto. Vamos falar de união de pessoas de mesmo gênero. Como a legislação brasileira protege essas relações? Graças a Deus, a gente tem tido uma evolução muito boa nessa seara, tá, Germana? A gente tem, né, um reconhecimento já, tanto das uniões estáveis, como a possibilidade de casamento. Não são decisões tão recentes para a lei, são decisões que vêm de 2011, certo? Quando o STF passou a permitir, a união estável com pessoas do mesmo sexo. Então, hoje tudo é permitido. Tá? Eles podem ter união estável declarada, eles podem ter casamento, podem adotar crianças. Graças a Deus, o preconceito tem diminuído consideravelmente, né? Pelo menos na lei, na jurisprudência. Ainda temos muito a evoluir na sociedade. A gente sabe que ainda existe o preconceito, ninguém pode dizer que não, mas na questão jurisprudencial, doutrinária, a gente teve avanços maravilhosos na área do direito de família. Como estamos falando de famílias, vamos falar agora de um tema bastante delicado, a violência doméstica. Como a legislação vem protegendo um dado, né, que cresce, infelizmente, a cada dia no Brasil. Gostaríamos de saber como buscar ajuda, como que essas pessoas que estão nessa situação podem buscar ajuda. A Maria da Penha, ao contrário do que muitos pensam, ela não é só para a violência física, ela engloba também violência psicológica, violência patrimonial. Eu que trabalho muito com essa parte de partilha de bens, eu vejo que chegam mulheres assim, super aperreadas, porque elas têm um patrimônio, mas ele está lá emperrado, né? Está com o ex-cônjuge administrando tudo, não repassa o que tem de repassar para as esposas. E, infelizmente, o judiciário às vezes é um pouco lento, e o ex, como é administrador de empresas, de bens que são alugados, ele termina retendo a parte da esposa. Então, assim, é preciso fazer as denúncias, né? Tanto da violência patrimonial, como da física, da psicológica. A psicológica é tão presente, Germana, que, assim, se eu for colocar na ponta do lápis um percentual, eu diria que mais de 50% dos casos das pessoas que me procuram têm algum tipo de violência. Começa com aquele terrorismo. Se você for separar, vai ficar sem o plano de saúde. E plano de também saúde das coloca crianças. o filho no meio, questão de pensão, né? Querem fazer do filho moeda de troca. Você não quer que ele fique comigo tal dia, não? Então, pronto, também não paga pensão esse mês. Aí começa, né, a confusão. E como a violência patrimonial pode afetar nessa divisão dos bens? Olha, ao pé da letra, se você é casado com a comunhão parcial de bens, que é o regime oficial aqui no Brasil desde 1977, tudo que foi adquirido na constância do casamento ou da união estável vai ter que ser partilhado pelos dois. Mas está em nome só dele, ou está em nome só dela, não importa. Mas foi adquirido só com o dinheiro dela. Se o dinheiro veio na constância do casamento ou união estável, é partilhado por dois. Agora, se for um dinheiro que veio de um bem particular, ou seja, um bem adquirido antes do casamento ou união estável, aí não participa, né? Aí não comunica. Então, assim, você precisa analisar o caso concreto, né? Mas, de modo geral, as pessoas costumam casar no regime de comunhão parcial e depois, na hora de separar, eles não querem dividir. E a lei manda, é objetiva, né? O artigo é objetivo, tem que ser partilhado. E em caso de violência doméstica, vamos falar de mulher, né, que é o mais comum. Não que só aconteça com mulher, mas é o mais comum. Ela tem alguma prioridade nesse processo? Quais são os benefícios que a legislação dá, se sim ou não? A gente, antigamente, no antigo CPC, a gente tinha prioridade no fórum competente, era o domicílio da mulher. Com o novo CPC, já não mais existe. Então, o fórum competente é o último domicílio do casal. Então, a gente não tem nenhum benefício para a mulher pelo simples fato dela ser mulher, tá? Agora, eu sempre digo, aconteceu qualquer tipo de violência, precisa ir à delegacia da mulher, né, fazer o seu boletim de ocorrência, tomar as providências legais. Agora, dizer que a mulher vai ter algum benefício pelo simples fato de ser mulher em um divórcio, não consigo visualizar isso, certo? A nossa Constituição traz que homens e mulheres direitos iguais. Todavia, a questão da proteção legal pela violência, ela existe. E a mulher ela pode ser beneficiada se ela fizer a denúncia. Mas muitas não fazem a denúncia com medo de uma represália por parte do ex-marido, né? Então, isso ia cair na minha próxima pergunta. Qual o primeiro passo
que a mulher deve fazer em caso de uma violência doméstica? A denúncia. A denúncia. A denúncia. Né? O boletim Inclusive, ainda existe, Germana, a questão de botão de pânico para a mulher se resguardar caso o ex queira descumprir uma medida protetiva. Né? Ela pode recorrer realmente a essa proteção. E até onde eu sei, funciona. Botão de pânico, tudo. Até onde eu sei, as viaturas chegam rapidamente ao local onde o outro está querendo quebrar a medida protetiva. Mas, assim, ainda existem muitas mulheres que têm medo de que a justiça ela não haja em tempo hábil para evitar uma agressão, né, daquele ex-esposo ou daquele ex-companheiro que foi denunciado. E a gente sabe que pode acontecer. Né? Isso é muito grave. Qual o papel do advogado, nós, advogados, né, na proteção dessas pessoas e dessas famílias? Orientação, informação, porque o advogado não pode só chegar e encorajar a pessoa, porque depois acontece alguma coisa, a responsabilidade é de quem encorajou, né, Germana? A gente precisa ter muita cautela, informar sobre os prós, sobre os contras, para que a pessoa decida o que é melhor para a sua vida. Agora, o que é que eu digo? Se você não denunciar, você não vai ter proteção nenhuma. Então, eu acho mais perigoso ficar calado, né? Porque pode chegar um dia que aquele teu companheiro que te agrediu só psicologicamente faça uma coisa pior, né? E deve acontecer com você, como já aconteceu várias vezes lá no escritório. Chega, não, eu já sofri, não quero falar sobre isso no processo. Tem já vergonha, aconteceu. às vezes. Quero agora fazer só a divisão e não quero falar sobre isso no processo. E vem a resposta da outra parte, com até denúncias que ela também já o agrediu, às vezes se defendendo. Acontece muito isso lá. Acontece, infelizmente sim. Mais do que a gente imagina. Chega homem se vitimizando também. E dizendo, era minha ex que me agredia. Doutora, tem Maria da Penha para homem? Eu já ouvi demais isso. E não estamos falando aqui que isso não acontece. Isso pode ter que acontecer e pode acontecer também. Pode ter denúncia falsa das mulheres que querem prejudicar os homens. Eu já vi casos de homens que são realmente vítimas. Não vamos dizer que isso não acontece. Né? Eu não sou aqui, eu não levanto a bandeira só das mulheres. Eu levanto a bandeira dos homens que sofreram também violência psicológica. Isso acontece, claro. Agora, não é muito comum. É muito mais comum com as mulheres. Pelo menos é o que eu vejo. Tá? Eu vejo que isso é mais comum com as mulheres, mas acontece sim dos homens serem vítimas também. Então, falamos aqui sobre violência psicológica, violência patrimonial, agressões, né, sofridas por ambas as partes, adoção. Vamos falar agora sobre alienação parental. Como funciona, né, só para a gente fechar esses tópicos de família, direito às sucessões, gênero, né, violência. Como funciona e como acontece corriqueiramente a alienação parental, doutora? Então, nós temos a Lei 12.318 de 2010, que é a Lei da Alienação Parental. Tá? É uma lei curtinha, mas quais são os artigos mais importantes? O segundo, que é o artigo que define o que é alienação parental, lembrando que é um rol exemplificativo, não é um rol taxativo, tá? E a alienação parental, ela é muito mais do que a imputação de falsas memórias na mente da criança. Ela tem uma série de questões que a definem. O artigo 2º, ele traz isso. Quais são? Mudança injustificada de domicílio para um local distante do outro genitor. Omissão, né? Omite informações médicas, informações escolares da criança. Impedir o outro genitor de exercer a sua autoridade parental, né? O seu poder familiar. Então, tudo isso caracteriza a alienação parental, que também pode ser praticada por outros parentes, além dos pais. E aí o artigo 6º, ele já vem trazendo, né, o rol de punições. As punições vão desde uma advertência ao alienador até realmente a modificação da guarda. Antigamente havia a previsão da suspensão da autoridade parental, da suspensão do poder familiar, mas foi revogado. O inciso 7º do artigo 6º da Lei 12.318 foi revogado. Não é mais possível a suspensão da autoridade parental pela Lei da Alienação Parental, mas por outros artigos, pelo ordenamento jurídico é previsto, mas não na Lei da Alienação Parental. Mas outros artigos do Código Civil, eles preveem, né, a suspensão e até a perda da autoridade parental em casos justamente de violência física e emocional.
Mas a lei da alienação teve isso modificado e muita gente até se confunde um pouquinho, sabe, Germana? A criança, o adolescente, ele pode ser ouvido? Eles podem e devem ser ouvidos por meio da avaliação psicossocial feita por um psicólogo ou assistente social, um perito, né, do judiciário que vai entrevistar a criança em um ambiente propício à criança se soltar mais. Quando é uma criança mais novinha, uma brinquedoteca, usam a ludoterapia para que a criança possa se soltar e se colocar. A criança vai estar sozinha com o profissional. E também vai entrevistar o pai e a mãe, todos separadamente. Doutor, uma dúvida de muitos telespectadores e colegas advogados também. Até que idade a criança ou adolescente tem direito à pensão em caso de separação dos pais? Na verdade, criança, adolescente e filhos maiores de idade podem ter direito à pensão alimentícia. Não há uma idade pré-definida em lei. Mas a doutrina e a jurisprudência, elas falam muito da idade de 24 anos, outros falam dos 18, mas não há uma idade definida. O que é que tem se entendido? Quando o filho ele está numa universidade particular, a pensão deve ser continuada, para que ajude, né, nessa conclusão desse curso superior. Quando ele está na universidade pública, ele teria, né, uma pensão, uma ajuda de custo para que consiga concluir essa universidade, mas por ser pública, seria uma pensão um pouco mais baixa, certo? Mas não há uma idade onde eu diga é até 24. Isso não existe. Inclusive, existe a pensão alimentícia também para os pais no futuro, se precisarem de uma pensão dos seus filhos. Porque pelo princípio da solidariedade entre os familiares, qualquer familiar ele pode pagar a pensão alimentícia um ao outro, mas sempre dos parentes mais próximos para os mais distantes. Então, geralmente, né, é o pai que paga a pensão ao filho. E se no futuro, digamos que o pai está idoso, doente e está sem condições de sobrevivência, ele pode também pedir ao filho, tá? Muito importante essas informações. Acredito que seja sua dúvida em casa, porque muitas coisas que a doutora Renata explanou por aqui eram minhas dúvidas. Estamos chegando ao fim do nosso bate-papo. Doutora, eu gostaria de agradecê-la pela sua presença, estar aqui conosco e dizer que foi um prazer. É uma felicidade estar aqui. Eu gostaria de agradecer o convite da OAB. Foi muito bom conversar contigo, Germana. E dizer que estou à disposição para sempre que vocês precisarem. Eu vou deixar aqui à disposição o Instagram da doutora Renata para mais dúvidas. Renata Torres Mangueira. E o que vocês precisarem, eu estou à disposição. A OAB TV fica por aqui. Obrigada pela sua audiência. Sua opinião é muito importante para nós. Deixe suas sugestões e comentários nas nossas redes sociais através do @OABPB. E não esqueça que o programa de hoje estará disponível no nosso canal no YouTube. Até a próxima!